Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de profecias, o tempo do fim. Louvado seja o nome do Senhor na tua vida. Que Deus te cubra de bênçãos, que a paz do Senhor seja com você. Que este curso, que este estudo, na verdade, não é um curso, não é um estudo, que este estudo seja bênção para a tua vida, viu? Que alimente as tuas esperanças, que alimente a tua fé em Deus. Eu pretendo, neste estudo, gastar em cada aula não mais do que 12 minutos, tá bom? Em média 10, no máximo 12 minutos. Para não ficar muito cansativo, tá bom? Quantas aulas, pastor? Não sei, umas 12, 15 aulas. Vamos ver, vamos deixar aí o barco correr para a gente entender, para a gente perceber quantas aulas serão necessárias neste estudo para conhecermos um pouco mais sobre as profecias que falam sobre o tempo do fim. Ali em Mateus 24, em Daniel, também em Apocalipse. Eu queria começar hoje, agora a primeira aula já, com o livro de Mateus 24. Se você puder, olha, não venha para o estudo sem a Bíblia não, viu? A Bíblia é a nossa cartilha, é o nosso livro de estudos, tá bom? Mateus 24, verso 1 em diante, que este estudo seja bênção para a tua vida, viu? Que através deste estudo, o Espírito Santo ilumine o teu coração, ilumine a tua mente. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado. Obrigado, meu Deus, pela presença deste filho teu e desta filha tua aqui, neste estudo, sobre o tempo do fim, sobre as profecias para o tempo do fim. Ilumina a minha mente, Pai. Ilumina a mente do teu filho e da tua filha. Fala conosco, nos instrui, nos ensina através do Espírito Santo. Que sejam aulas, que seja um estudo abençoado e que nos ajude, meu Deus, a conhecer um pouco mais sobre o Senhor, sobre a tua palavra e sobre os teus planos para nós. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Que bom que você está aqui, viu? Que bom que você veio. Mateus 24, verso 1 e diante, diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Jesus ia saindo ali e os discípulos chamaram Jesus para mostrar o templo, a construção, um templo gigante, um templo maravilhoso. E eles chamaram o Senhor, vem ver o templo, que coisa linda. Ele, porém, lhes disse: Jesus, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando os discípulos empolgados, emocionados, mostram para Jesus o templo suntuoso, luxuoso, grandioso, pensando que Jesus ia dizer: olha aí que coisa linda, né? Jesus disse: olha, prestem bem atenção, não se enganem não, viu? Porque tudo isso que você está vendo aí, esta grandiosidade, esta coisa linda que vocês estão vendo de construção, vai chegar um dia, vai chegar um momento que disso aqui que vocês estão vendo, não vai sobrar uma pedra em cima da outra. Tudo vai ser destruído. Esta palavra de Jesus, esta profecia que Jesus fez, chocou, assustou os discípulos. Como assim? Que é isso? Do que Jesus está falando? Como Jesus fala que a igreja, a casa de Deus, o templo para adorar a Deus, será destruída? Que destruição é essa? Quando será isso? Aí os discípulos aproveitam e depois que eles se afastam da multidão, depois que eles se retiram com Jesus, aí ali só eles e Jesus, eles então vão perguntar a Jesus. Eles então vão questionar a Jesus: espera aí, Jesus. Como assim o Senhor disse que não vai sobrar nada, que tudo vai ser destruído? Quando isso, Jesus? Quando isso vai acontecer? Aí os discípulos pedem a Cristo que lhes diga quais os sinais. O que vai acontecer antes, Senhor? Haverá sinais? Quais são os sinais de que o Senhor virá? Acontece que muita gente não entende. Muita não, né? Muita não. Mas algumas pessoas não entendem.
que Jesus está falando ali, em Mateus 24, de duas profecias. Jesus fala coisas ali de uma profecia e de outra, ele vai misturando. Pastor, por que Jesus fez isso? Jesus disse assim uma vez, olha, muitos vão ler, mas não vão entender. E por que não? Porque as profecias, porque a palavra não é para todos. A palavra é para aqueles que querem ter discernimento, que querem aprender, que querem conhecer, que querem se aproximar de Deus. As profecias bíblicas não são para todos. E você vê muita gente por aí dando interpretação do que acha. Ah, eu acho assim. Não, porque eu penso assim. Não. Não é sobre o que, não é sobre o que eu acho, não. Sobre o que eu penso. Na verdade, o que eu acho, o que eu penso, não tem importância nenhuma diante da palavra do Senhor. Porque para mim, para você, para nós dois, o que importa não é o que os homens pensam, não. Não é o que os homens acham, qual a opinião dos homens, não. O que importa para nós, o que pesa para nós, é a palavra de Deus, o que Deus está dizendo, o que Deus está querendo. E Jesus aqui, ele fala de duas profecias. Uma profecia, obviamente, que é a profecia da volta dele, né? Quando o mundo de fato terá acabado. E uma outra profecia é uma profecia que se cumpriria, e já se cumpriu inclusive, na próxima aula, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A próxima profecia que Jesus falou, a segunda profecia, se cumpriu no ano 70, depois de Cristo. Que profecia foi essa, pastor? A destruição de Jerusalém. Jerusalém foi completamente destruída. E o que Jesus disse que aconteceria com o templo, de fato, aconteceu. Então, quando Jesus dá os sinais, quando Jesus fala dos sinais que ocorreriam, que aconteceriam antes que ele voltasse, ele está falando de sinais que antecederiam a volta dele, o fim dos tempos, que nós estamos vivendo praticamente, e também os sinais que aconteceria antes que Jerusalém fosse destruída no ano 70. Jerusalém foi invadida, foi completamente destruída. E é interessante notar que não só a história, mas a Bíblia fala disso, dessa destruição. Na verdade, meus amados, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Israel sempre foi o povo escolhido por Deus. Preste bem atenção. Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Desde Abraão, de Isaac, de Jacó, das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó, formou-se a nação israelita, o povo judeu, com a missão, com o propósito de ser porta-voz de Deus. Acontece que quando Cristo veio, a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Os judeus não acreditaram em Cristo, não aceitaram, mesmo vendo os sinais, eles não aceitaram que Jesus era o Messias. E quando Cristo foi ali crucificado, que foi perguntado ao povo, olha, tem aqui Jesus e Barrabás, vocês querem que eu crucifique quem? Que eu liberte quem? E o povo gritou, solta Barrabás. E então foi perguntado, e Jesus? O que eu farei de Jesus? E o povo disse, que seja crucificado, que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. O povo de Israel deixou de ser o povo de Deus. Este povo lá de Israel que você vê hoje, muita gente defendendo, orando, temos que orar sim, claro. Mas veja bem, este povo lá de Israel, hoje, 2024, quase 25, né? Eles não acreditam em Jesus. Os judeus não acreditam em Jesus como Salvador. Eles rejeitaram a mensagem, a palavra de salvação. Ainda acham que é o povo de Deus, mas Deus o rejeitou. Então, trouxe sobre eles grandes maldições. Sobre o povo de Israel, sobre aquele lugar, sobre Jerusalém, grandes maldições vieram porque o povo rejeitou a palavra e o chamado de Deus. Mas amanhã nós vamos começar a falar sobre os sinais. Os sinais que Cristo disse que aconteceria antes dele voltar. E você vai perceber, você vai ver que muitos dos sinais já estão acontecendo.
Nós vamos também estudar sobre a profecia de Daniel, capítulo 2. Vamos também ver algumas profecias em Apocalipse sobre o tempo do fim. Agora entenda uma coisa, e eu vou falar isso durante todo o estudo eu vou falar isso para você. Entenda uma coisa, as maldições, as coisas ruins que vão acontecer no fim do mundo, e são muitas coisas, vocês vão ver, estas coisas que vão acontecer são para os ímpios, para aqueles que não acreditam, para aqueles que não confiam em Deus. Para nós que acreditamos, que confiamos em Deus, é esperança, é a certeza do cuidado e da proteção de Deus. Querido Deus e bondoso Pai, nos ajuda a entender a Tua palavra, nos ajuda, meu Deus, a acreditar, a confiar na Tua santa palavra, que este estudo nos prepare, meu Deus, para o nosso encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Abençoa cada filho Teu e cada filha Tua que participam comigo deste estudo bíblico. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus. E que nós possamos, de pouquinho em pouquinho, cada dia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aprendendo sobre as profecias e, por conseguinte, da palavra do Senhor, viu? Até amanhã.